Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa live RPA Mão na Massa. Eu sou Alex Diogo e nessa série de conteúdos que nós estamos disponibilizando semanalmente, nós temos como objetivo ajudar profissionais de TI a alavancarem a carreira através de automação de processos por robôs. E no vídeo de hoje nós vamos ensinar do absoluto zero também como você pode automatizar um processo de login ou entrada em qualquer sistema que exija que você informe seu nome de usuário e a sua senha, e vamos mostrar principalmente como você torna essa entrada pelo robô de uma forma segura. Nós estamos transmitindo simultaneamente para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram. Então, se você estiver no Instagram, aconselho você vir para o canal do YouTube, porque a visualização desse vídeo vai ser melhor, porque eu vou compartilhar a minha tela e nós vamos acompanhar o desenvolvimento de um robô conforme a minha tela aqui. Não se preocupe com o nível de conhecimento que você tenha em relação ao desenvolvimento de robôs ou que tem em relação ao UiPath, porque em todos os nossos conteúdos nós partimos sempre do absoluto zero, mostrando passo a passo o detalhamento da configuração e do desenvolvimento do nosso robô. Então, mesmo que você nunca tenha desenvolvido nenhum código de programação na sua vida, você não vai ter a menor dificuldade em seguir com a gente nessa aula, porque será de forma mais didática e detalhada possível. Lembrando ainda que caso você ainda não tenha o UiPath Studio instalado, você pode acompanhar essa aula aqui sem nenhum problema comigo, e depois você pode assistir o vídeo que eu disponibilizo aqui mesmo no canal, onde eu ensino como instalar e como configurar a ferramenta UiPath Studio e fazer ali as suas configurações iniciais. Então assista essa aula aqui e depois você pode rever, pode refazer o robô para que você possa fazer essa automação que nós vamos ensinar hoje. E um outro ponto importante é que se você travar em algum ponto dessa aula, ficar com alguma dúvida, você pode postar as suas dúvidas aqui nos comentários e continuar acompanhando a aula, porque você vai poder depois pausar o vídeo, voltar, assistir de novo. Nós fazemos questão de responder a todos os comentários, nós vamos procurar tirar todas as dúvidas que forem postadas. Então, o mais importante é que você compreenda as possibilidades que você tem quando você precisar automatizar as suas tarefas, principalmente logando em aplicações, sejam elas desktop, sejam elas web, sejam elas aplicações no SAP. Então, vou entrar aqui e primeiro, como sempre, eu quero mostrar o robô que eu fiz para te mostrar o que nós vamos aprender a fazer nessa nossa aula de hoje, né? Então aqui nós vamos ver qual vai ser a nossa tarefa. Bom, então estando aqui na tela da nossa aplicação, o robô que nós vamos desenvolver hoje, ele vai nos permitir abrir um determinado site, uma página de login como essa aqui, informar um nome aqui de usuário, por exemplo, Alex, uma senha e clicar aqui no botão para acessar o sistema aqui no nosso exemplo aqui de demanda. No robô que nós vamos desenvolver então, nós vamos utilizar componentes que vão nos permitir fazer essa ação de abrir, de buscar alguma credencial segura. Isso é algo que é muito importante quando a gente está desenvolvendo um robô RPA, e ao longo dessa aula eu vou explicar quais são os tipos de segurança que a gente pode implantar, desde sem segurança alguma, ou seja, todo o login e senha trafegando em texto claro, como já usando algum tipo de criptografia, depois utilizando o Windows Credential, que são as credenciais do próprio sistema operacional Windows, e no meu caso aqui eu estou usando o Windows 10, então nós vamos utilizar as credenciais seguras do Windows 10,
E há também a que é a considerada mais segura, que é quando as credenciais elas são armazenadas no orquestrador. Mas é um assunto mais avançado que a gente vai ver em alguma aula mais para frente, porque há necessidade de se conhecer muitos recursos antes da gente chegar a criar as nossas credenciais seguras no orquestrador, que é a plataforma web, que é a nuvem da própria UiPath. Então, tendo buscado essas credenciais seguras, nós vamos informar nesse campo do nome, o robô vai digitar o nome, depois no campo de senha, o usuário vai digitar a senha, tudo de uma forma segura, e por fim vai clicar no botão aqui, representando aqui o login, e nós vamos até fazer mais um processo aqui, que vai ser garantir que nós estamos na página correta, ou seja, definir se o nosso processo, nosso procedimento de login nessa página, nessa aplicação, ele teve sucesso ou não. Então nós vamos voltar aqui e nós vamos criar um novo robô aqui. Então abra aí o UiPath Studio. Vou puxar aqui uma instância do UiPath Studio para cá, que é onde nós vamos fazer a criação aqui do nosso robô de login de demanda. Então se você já assistiu a outros vídeos, né, dessa série, você já sabe que você pode criar aqui, quando a gente está trabalhando com um processo único, a gente cria aqui pela opção aqui processo. Eu vou chamar esse processo aqui de login demanda, porque é a nossa aplicação. E aqui no processo eu vou definir que é a automação do processo de login no site demandas. Vamos mandar criar. Nós vamos seguir o procedimento de fazer um cadastramento de login inicial, onde a gente não vai se preocupar com segurança, para que a gente possa testar o desenvolvimento, sabermos das possibilidades que a gente tem para utilizar, e depois a gente vai aplicar os componentes que vão deixar esse login seguro. Muitas vezes nós queremos já fazer tudo de uma vez, né? Já desenvolver o nosso robô de uma maneira totalmente segura, e acabamos nos prendendo a pontos que a gente pode fazer de melhoramento depois. Então o mais importante é que a gente consiga desenvolver o nosso robô, que ele consiga fazer aquilo que nós precisamos, e depois a gente vai implantando tudo relacionado à segurança. Então aqui nessa página nós vamos abrir aqui o nosso arquivo de login. O primeiro passo que a gente vai fazer é buscar uma atividade que nos permita acessar uma determinada página web, que no nosso caso vai ser exatamente essa página de login, nesse endereço, e depois a gente buscar o usuário e senha. Se nós viermos aqui no desafio, na página desafiosrpa.com.br, vou pedir que você entre nessa página. Um dos desafios aqui é o Imersão RPA. Foi um exemplo que nós usamos em outros eventos, onde nós temos aqui, daqui você vai poder copiar qual é o endereço dessa página de login, o usuário e a senha que a gente vai utilizar. Então vou deixar ela aqui aberta, porque a gente vai ter que informar esses campos aqui. Então nós vamos vir aqui na janela de atividades, e como a gente quer abrir um navegador, a gente tem a opção de atividade, que é a Open Browser. Como eu sempre digo, os nomes eles são bastante sugestivos. Obviamente esses nomes são
em inglês. Então é muito importante que você não precisa saber inglês, ter um conhecimento profundo de inglês, mas essas palavras, esses termos técnicos é bom que a gente conheça. Mesmo que você coloque o seu UiPath Studio em português, as atividades elas estão em inglês. Então nós vamos puxar para cá a atividade Open Browser, que vai nos permitir abrir um navegador. E vamos selecionar aqui esse Open Browser e vir à janela de propriedades, porque aqui a gente tem algumas configurações bastante interessantes que a gente pode fazer. A primeira delas é definir qual o navegador que nós queremos utilizar. Então você vai ver que nós podemos trabalhar com o Internet Explorer, mas é um navegador que a Microsoft já anunciou que vai estar sendo descontinuado. Então a gente tem que analisar se vale a pena fazer uma automação em cima desse navegador ou não. Mas você pode também usar o Firefox, o Chrome ou o Edge, que é o novo navegador que está substituindo o Internet Explorer. Um fato aqui que a gente precisa saber é que, tirando o Internet Explorer, que é um navegador nativo para o UiPath, caso você vai utilizar algum outro desses navegadores aqui, Firefox, Chrome ou Edge, a gente precisa instalar uma extensão para que o robô consiga se comunicar com esses navegadores. Como para esse exemplo aqui eu quero utilizar o Edge, então vou marcar aqui que quero utilizar o navegador Edge, então é necessário que eu instale as extensões da UiPath para que o robô se comunique com o navegador. E como nós fazemos isso? Nós vamos voltar aqui em Início. Ele voltou para aquela tela inicial, o nosso projeto continua aberto lá, e nós vamos vir aqui em Configurações, ou melhor, nós vamos vir aqui em Ferramentas, e aqui em Ferramentas você vai ver que a gente tem a possibilidade de instalar extensão para Chrome, Firefox, Edge, aplicativos Java, aplicativos que são nativos Java, que rodam sobre a VM J, né, a máquina virtual do Java. Você precisa instalar essa extensão. Para quem utiliza máquinas virtuais, Citrix, VMware ou o Remote Desktop também precisa. E para quem também quer automatizar aplicações desenvolvidas em Silverlight da Microsoft. Então, no nosso caso aqui, nós vamos instalar a extensão para o navegador Edge. Basta dar um clique e ele vai informar aqui que nós precisamos fechar todos os navegadores Edge que estejam abertos. Então vou fazer isso aqui agora. Eu tenho aqui uma instância aberta e tenho também a segunda instância aqui no site Desafios RPA, para que ele consiga fazer a instalação dessa extensão para a gente. Então, retornando aqui, eu vou dar OK. Ele vai informar que os processos do navegador ainda estão em execução. No meu caso aqui, ele reconheceu que ainda tem alguma instância do Edge aberta. Não pode ocorrer isso, né? Vamos ver se ele já fechou ou não. Então vou vir aqui no meu gerenciador de tarefas para saber porque que ainda tem. Esperei ele abrir aqui o meu gerenciador de tarefas. Para que eu consiga ver aqui se tem alguma instância do Edge ainda em execução. Então vamos lá. São muitas aplicações abertas, então o meu computador ele é bem mais lento, né? Estou fazendo aqui em 3 plataformas. Não consigo encontrar aqui nenhum Edge. Vamos ver se ele já finalizou. Pronto. Agora ele informa aqui que a extensão já foi instalada no Edge. Essa seria uma mensagem padrão para qualquer outro navegador também, se você preferir utilizar o Firefox ou o Chrome.
E agora nós precisamos, o passo que a gente precisa fazer é no Edge, a gente autorizar que essa extensão seja utilizada, né? Por motivo de segurança, o browser, quando ele instala uma extensão ou um plugin, ele fica desativado e a gente precisa manualmente definir que aquela extensão pode ser utilizada aqui com essa mensagem aqui. Então vou clicar aqui em habilitar extensão. Agora nós vamos poder testar se ele vai conseguir fazer essa navegação. Eu vou voltar aqui só para o site desafiosrpa.com.br. Que eu quero ver aqui nos desafios, imersão RPA, que eu quero copiar aqui o endereço da página de login. Para voltar agora lá para o nosso projeto, basta clicar aqui nesse botão de backspace. Ele vai retornar para cá. E no campo abaixo a gente vai colocar aqui a URL que ele vai abrir. Então, entre aspas, porque a gente está colocando aqui um texto literal, se a gente estivesse utilizando uma variável que possuísse aquele endereço, a gente colocaria o nome da variável. Mas como a gente está usando um texto literal, que é a URL, nós precisamos colocar entre aspas. Então vamos colocar aqui entre aspas. Definimos então que ele vai abrir utilizando o navegador Edge e vai navegar para esse endereço. Então a gente já pode fazer aqui o nosso primeiro teste. Nós vamos executar aqui esse robô. E vamos ver se ele vai fazer o procedimento que a gente espera, que é abrir, né, bem simples, né, ele vai abrir o navegador Edge e vai navegar para a página do nosso login, onde a gente vai informar o login. Execução login demanda começou. E agora é esperar essa primeira execução do nosso robô, que sempre é um pouco mais demorada, mas que no final acaba acontecendo. Ele abriu aqui para mim na outra janela, então arrastar ela para cá. Deixa eu ver aqui se ocorreu algum erro. Ele já terminou aqui a sua execução. E abriu aqui a nossa página de login. Muito bem. Se você observar, retornando aqui ao robô, que ele apresentou alguma mensagem de erro, geralmente é porque o plugin, né, a extensão, ela não foi instalada corretamente ou não foi ativada. Então, no meu caso aqui, ele ocorreu tudo bem, nós vamos dar continuidade ao nosso robô. O próximo passo, então, voltando aqui no site Desafios RPA e vendo aqui, é informar no campo usuário a palavra Alex e no campo senha a palavra Desafios RPA. Então o que o robô precisa fazer é preencher esses dois campos aqui. Então vou voltar aqui no robô e aí nós vamos utilizar atividades que nos permitam fazer esse tipo de operação, que é de entrada de dados, de digitação de dados. Então, se nós pesquisarmos aqui por type, né, que é uma entrada into, que significa entrar dados em algum lugar, dentro de algum campo, a gente vai ver que ele é uma activity de teclado. Se você tiver dúvidas quando você estiver utilizando essa ferramenta pela primeira vez e não conhecer ainda muitas activities, então se você, por exemplo, quer utilizar uma activity que esteja relacionada ao mouse, você digita aqui mouse. Só tenha cuidado, se muitas vezes a pessoa acaba configurando o UiPath em português de Portugal e aí não é mouse, é rato. Então configure no português
Brasil, né, que a gente usa aqui no Brasil, que a gente normalmente usa os termos mais americanos, né? Então, mouse, você vai ver que ele vai trazer aqui todas as atividades que ele permite trabalhando com o mouse. Então, se é uma entrada de uma digitação, você pode digitar teclado e ele vai te trazer aqui todas as opções que você tem em relação a teclado. Então, uma delas é a Typing Tool, que é a digitação. Então, eu vou arrastar uma Typing Tool para cá e a gente vai precisar indicar qual é o elemento no navegador que a gente quer utilizar. Então, clicando aqui. Lembrando que se não aparecer essa tela de login, você pode usar o Alt Tab para navegar até que fique essa tela aqui visível. E como você pode observar, ele reconhece os elementos da tela para que a gente defina com qual elemento o robô deve se relacionar, interagir naquele momento. E o campo que a gente quer que ele interaja é o campo de conta de usuário, do nome de usuário. Aqui embaixo nós temos um campo onde nós podemos informar qual é o texto que a gente quer que seja digitado. Lembre-se, por enquanto a gente não está preocupado com segurança, a gente está preocupado em que o robô funcione e depois a gente vai aplicar as questões de segurança. Então eu vou colocar literalmente aqui, por isso eu vou utilizar aqui as aspas, eu vou colocar literalmente a palavra Alex. Para o campo seguinte, que é o campo senha, como eu ainda também não estou preocupado com segurança, eu vou utilizar essa mesma atividade, vou arrastar ela para cá, vou indicar que eu quero que ele clique, que ele informe o dado que eu colocar lá, aqui nesse campo senha, e eu vou informar também literalmente, mesmo em texto claro, porque eu estou só testando nesse momento, eu vou vir aqui e vou ver que tem aqui a palavra desafios RPA. Então eu vou copiar aqui esse texto, como é um texto claro, desafios RPA. O próximo passo é clicar nesse botão, e essa é uma ação de mouse. Então, se é uma ação de mouse, nós vamos aqui no UiPath, nas atividades, nós vamos pesquisar por mouse, nós vamos ver que nós temos uma atividade chamada clique, que é um clique de mouse, então podemos arrastar ela para cá e indicar no navegador exatamente onde a gente quer fazer esse clique. E você vai observar que ele sempre reconhece os elementos HTML. Eu vou marcar aqui que seja nesse botão aqui. Então nós vamos fechar essa página novamente e nós vamos executar o robô. Lembrando, ainda não é a melhor forma porque a gente não está tratando ainda de segurança. A gente quer ver se o robô vai funcionar. Então vou colocar aqui, mandar ele executar esse robô. Então ele está iniciando a sua execução, né, do login demanda. Vamos aguardar que ele abra o navegador Edge, navegue e faça a digitação que a gente quer e clique sobre esse botão para que ele vá para a página da demanda. Muito bem. Então a primeira parte nós já temos um robô que faz um login automático para a gente. Agora nós vamos aplicar as medidas de segurança e por fim eu quero validar se nós estamos na página certa, ou seja, se o robô conseguiu fazer o login ou não. Então vou voltar aqui, deixar nessa página principal. Vamos retornar aqui ao UiPath e agora a gente vai falar sobre modos que nós temos de segurança. Nós temos basicamente 3 formas de aplicar segurança ao nosso robô. A primeira é uma segurança já mais fraca, que significa que ao invés de eu passar esse texto em claro aqui nessa digitação, eu possa utilizar um componente que me permita fazer algum tipo de criptografia dessa informação para que seja colocada no robô. A segunda forma, e é a que a gente vai aplicar aqui, é utilizando as credenciais seguras do Windows. No caso aqui, como eu estou usando o Windows 10, são as credenciais seguras no Windows 10. Então, ao invés de eu informar aqui nome e senha,
eu vou recuperar as informações de nome e senha que estão no cofre do Windows 10, recuperar essa informação e informar aqui no meu robô. A terceira forma, que nós também não vamos ver, porque vamos focar nessa credencial do Windows, seria ter no orquestrador, na nuvem da UiPath, um cofre lá seguro, onde o robô pudesse, no momento que ele precisasse utilizar uma determinada senha de um usuário, ele vai lá e busca essas informações de modo totalmente criptografado e faz o login no sistema. Então, para utilizarmos a que nós vamos fazer aqui, que é a do Windows, nós vamos primeiro ter que abrir o gerenciador de credenciais do Windows. Essa aplicação aqui, que está em painel de controle, contas de usuário, gerenciador de credenciais. Se você clicar aí na pesquisa do Windows e pesquisar por gerenciador de credenciais, você vai chegar a essa tela aqui. Então abra aí esse gerenciador, porque nós vamos criar uma senha segura, um usuário e senha seguro, para que a gente possa utilizar aqui no nosso robô. Então, tendo já aberto esse sistema de credenciais seguras, nós vamos vir aqui em credenciais do Windows. Você vai ver que tem credenciais web e do Windows. Nós queremos usar o cofre do Windows. E aí aqui em credenciais genéricas, nós vamos clicar em adicionar uma credencial genérica. E aí ele vai pedir um nome para essa credencial. Um nome que eu vou poder utilizar no meu robô para chamar essa credencial. Então eu vou chamar ele de login demanda mesmo, que é um login nessa aplicação. Aqui em nome do usuário, nós vamos usar o nome que está aqui, na Alex, e na senha a gente vai usar desafios RPA. Então vamos aqui, é Alex, e aqui desafios RPA. Você vê que ele já nem aparece, a partir daqui ele já está colocando essa senha de modo seguro. Então mesmo que alguém tendo acesso a esse Windows, tente saber qual é essa senha, você vai ver que ele mostra o nome do usuário, mas a senha ele não apresenta qual foi a senha digitada. Há duas informações aqui que a gente precisa usar, que é o tipo de credencial, que é genérica, e o tipo de persistência, que é empresa, ou seja, enterprise. Então vamos voltar aqui para o nosso UiPath. E para utilizar essa credencial segura do Windows, nós vamos precisar instalar um pacote da própria UiPath aqui para a nossa ideia aqui. Então aqui em cima você vai ter o botão Gerenciar pacotes, clique nele. Ele vai abrir essa janela. Nós vamos clicar aqui, nós temos diversos repositórios onde a gente pode pesquisar por novos pacotes de atividades, mas nós vamos no repositório oficial da UiPath, então clique aí em Official, e nós vamos pesquisar por uipath.credentials, uipath.credentials.activities, tá? É esse pacote aqui que a gente vai instalar para que o nosso robô funcione. Então basta clicar aqui, ó, ou nesse ícone instalar pacote, ou aqui nesse botão instalar e mandar salvar, que ele vai instalar esse pacote para que a gente possa utilizá-lo. Normalmente não é demorado esse processo, depende um pouquinho da rede, de como está a velocidade aí do computador. Vamos aguardar a sua instalação, porque esse pacote ele vai permitir então que o robô, através do nome que nós demos aqui para credencial, que foi esse nome aqui, login demanda, o robô consiga recuperar o nome e a senha. Só que ele recupera a senha criptografada, ele nunca consegue recuperar a senha em texto claro, ou seja, o robô, mesmo que alguém depure esse robô, não há como saber qual é essa senha, tá? Então, muito bem, tendo instalado, nós vamos pesquisar aqui por credential, com T mesmo, tá? Credential, né?
E você vai ver que apareceu aqui uma que é Get Security Credential. Insistem Credential, Get Security Credential. Nós vamos arrastar essa Get Security Credential aqui para o início. E aí nós vamos ver que bacana, ó. Selecionar ela, vamos vir aqui em propriedades. Nós vamos ter que informar três coisas aqui. A primeira é o tipo de credencial. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que o tipo de credencial é genérica, que a gente criou. Então, está aqui, generic. Temos que informar o tipo de persistência. E se você olhar aqui, a persistência que foi criada é empresa ou enterprise. Deu uma travadinha aqui o meu computador. E a gente vê aqui que é Enterprise. Tem vários outros tipos aqui. E o target, a gente tem que colocar exatamente esse nome que está aqui, que nós demos, que é login demanda. Tem que ser exatamente igual para que ele consiga encontrar. Como esse nome é um texto, a gente tem que colocar ele entre aspas, login demanda. Se nós errarmos qualquer letrinha aqui desse nome, ele não vai encontrar e, obviamente, vai dar erro no seu robô. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai buscar essas informações nas credenciais no cofre do Windows e vai trazer uma senha criptografada e o nome do usuário. Então, nós precisamos recuperar essa informação através de variáveis, ou seja, de nomes que estão na memória do nosso robô para que a gente possa utilizar depois. Então, aqui no campo Password, você vai selecionar esse campo, clicar em Ctrl+K, para que ele crie uma variável, e a gente vai chamar essa variável de senha mesmo. E aqui no campo Username, nós vamos também clicar com Ctrl+K, e vou dar o nome para essa variável de usuário mesmo. Muito bem. Se viermos aqui agora em variáveis, nós vamos ver que ele criou uma variável usuário no tipo string, limpo mesmo, porque não precisa ser criptografado o nome do usuário, mas a senha é uma string segura, ou seja, ela está criptografada. Se eu tentar olhar o que tem nessa senha, vai ser só um monte de caracteres sem sentido. Então, muito bem, agora a gente já pode colocar aqui no input do nome de usuário, a gente já pode colocar aqui, por exemplo, a nossa variável usuário e não mais digitar um texto em claro. Então, se eu vier aqui e colocar usuário, ele vai utilizar a minha variável, que é a variável usuário. Ok? Aqui em senha, a gente não vai poder utilizar esse componente, esse typing tool, porque ele só trabalha com texto claro. Então nós vamos apagar esse typing tool, o segundo da senha, e nós vamos pesquisar por outro typing tool, que é esse segundo aqui, Type Security Text, que é o que a gente precisa agora, porque agora a gente tem um texto criptografado. Vamos arrastar para cá. Vamos precisar indicar o elemento no navegador. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. O elemento que eu quero é senha. Então, muito bem. Agora eu preciso vir aqui nas propriedades do meu Type Security Text e informar a variável senha, que é a variável que eu tenho essa senha criptografada. Muito bem. Então, nós já podemos executar o nosso robô e ver que agora ele está trabalhando de uma forma segura. Mas eu quero te mostrar, para te dar certeza que isso está criptografado de maneira segura, aqui entre o Type Security Text, ou melhor, logo após a finalização do robô, nós vamos adicionar, clique aí nesse botãozinho de mais, uma Message Box, que é aquele componente que aparece uma informação na tela e um botão de OK. E nós vamos colocar aqui a variável senha. Como ela é uma string criptografada, nós precisamos depois colocar .toString, para que ele transforme isso numa string.
que eu estou fazendo isso? Para te mostrar que não vai aparecer, mesmo que eu transforme aquela security string numa string comum de texto, claro, nós vamos ver que ela é segura porque não tem como saber qual é a senha. Então vamos lá, vou mandar executar aqui esse robô. Primeiro vou fechar aqui essa página e vamos mandar executar o robô e ver qual vai ser o procedimento dele agora, né? Vamos lá, a execução de login começou. Aguardar o Edge, ele abriu o Edge. Informou o usuário, informou a senha segura, clicou no botão de login e apareceu aqui para mim, ó, System Security String, ou seja, eu não tenho como saber qual é essa string, ela está segura, não há como hackear essa informação. E aí, para a gente finalizar, eu quero mostrar só mais um componente que vai nos permitir saber se nós conseguimos, tivemos sucesso no login ou não, tá? Então vamos voltar aqui no nosso sistema, aqui no robô que a gente está desenvolvendo. Vou apagar aqui essa message box, né? Clicando aqui em marcar ele, clicar em delete. E tem uma activity, um componente que se chama element exist. Ou seja, a gente consegue verificar se um elemento qualquer existe ou não. Então vou arrastar ele para cá e aí nós vamos procurar, por exemplo, deixa eu voltar aqui na página que nós estamos. Veja, por exemplo, esse ícone aqui de uma carinha sorrindo, escrito aqui demanda, por exemplo. Se eu vier para essa página aqui, eu não tenho esse ícone. Então, se eu conseguir me logar, significa, se esse elemento existir na página, significa que eu consegui me logar. Então eu vou usar aqui esses elementos para provar que eu consegui fazer o meu login. Então vou voltar aqui no UiPath e aqui em indicar elemento do element exists, ele vai reconhecer várias coisas, mas eu quero aqui, por exemplo, essa carinha feliz aqui, que significa que eu fiz o login. Como isso vai funcionar? Se ele encontrar esse elemento na página, significa que eu consegui fazer o login. E aí ele vai dar um resultado de verdadeiro, porque eu fiz o login. Ou se ele não encontrar esse elemento, significa que eu fui para outra página, não consegui fazer o login. Ele vai trazer um resultado como falso. E aí, se o resultado for falso, eu posso tentar repetir o login. Ou dar uma mensagem que não foi possível fazer o login, para que alguém verifique por que o robô não está conseguindo fazer o login. E se a carinha feliz for encontrada, eu sigo a execução do meu robô das demais tarefas que ele precisa fazer. E para isso eu preciso vir aqui, marcar que element exists e criar aqui uma variável com resultado. Aqui no campo exists eu vou criar uma variável que eu vou chamar de logado. Então essa variável logado, ela vai receber ou verdadeiro ou vai receber falso. E eu vou fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui, vou colocar o próprio message box aqui, novamente, né? E vou colocar aqui logado, ponto toString, transformar string, porque esse logado é uma variável booleana, então para que eu mostre ela como um texto eu preciso usar o ponto toString. E nós vamos fazer essa última execução aqui e vamos ver se ele vai nos informar que o login foi realizado com sucesso ou não. Se der algum erro a gente corrige, né? Mas vamos lá, vou fechar novamente aqui e fazer a nossa última execução e ver aqui qual vai ser esse resultado. A execução de login demanda começou. Muito bem.
Guardando ele abrir aqui o browser, o navegador Edge. Um navegador um pouco mais pesado também, né? Mas ele vai abrir a qualquer momento. Bom, abri o navegador. Fez o login. Clicou no botão de login. E apareceu aqui na minha outra tela que eu vou arrastar para cá. Você vai ver que ele apareceu aqui a palavra true, ou seja, eu consegui fazer o login. E aí, através disso, a gente pode definir qual vai ser o próximo caminho do nosso robô. Pense o seguinte, que toda a automação que você for fazer, que seja nessa aplicação, você pode utilizar esse robô como uma parte da sua automação. Você não precisa desenvolver novamente toda a rotina de login para toda a automação que você for fazer nesse site. Você pode reaproveitar como uma biblioteca, por exemplo, ou copiando mesmo parte desse projeto aqui. Por isso é muito importante que a gente faça os nossos projetos da maneira mais modular possível para que a gente possa, assim, reaproveitar o nosso código. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado demais dessa aula. Não esqueça de colocar os seus comentários, de expor aqui as suas dúvidas. Nós vamos procurar responder todas elas. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Semanalmente nós teremos novos conteúdos para que você não perca nenhuma das novidades desse nosso canal. Então, vamos em frente.